Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta celebração, também estar compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares para que a evangelização ela aconteça. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque assim você vai receber todas as nossas missas e estará rezando conosco. Hoje, neste domingo, celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. A partir de Jesus crucificado, templo jorrando sangue e água de seu interior, façamos-nos templos de Deus, casas fonte de vida ao próximo. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, junto de Deus, ornada como uma noiva que se preparou para o seu noivo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade
tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se o socorro da angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo.
De fato, ninguém pode colocar o outro alicerce diferente do que está aí, já colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consome. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste domingo a igreja faz uma pausa nas meditações dos domingos comuns para celebrar a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Mas o que é isso? A gente poderia começar a perguntar. A Basílica do Latrão, o nome correto dela, começando por aí, é a Basílica de São Salvador, de São João Batista e de São João Evangelista. Ela é uma igreja que foi construída lá no tempo do imperador Constantino, sob o pontificado do Papa Silvestre I, e foi doada por Constantino à igreja, e ela então se tornou a Catedral de Roma. Todo bispo, na sua diocese, tem uma catedral. Catedral porque lá
é a igreja mãe, né, a igreja principal, onde está a cátedra do bispo, que é a cadeira onde o bispo se senta, e nessa cátedra ele bispo, sucessor dos apóstolos, dirige a igreja particular. No caso da Basílica do Latrão, ela é a cátedra do Papa, é a igreja, a catedral do Papa. O Papa, que é o sucessor dos apóstolos, em especial São Pedro, o sucessor direto do apóstolo Pedro, a sua cátedra está nesta igreja. Muita gente acha que a Catedral de Roma é a Basílica de São Pedro, e não, é a Basílica do Latrão. Então, é nessa igreja onde o Papa, como bispo da igreja particular de Roma, ele preside os seus ofícios. Mas por que celebrar isso? Né? Poderíamos nos perguntar. Primeiro ponto, pela unidade. Quando nós rezamos a dedicação de uma basílica, de uma catedral, nós estamos dizendo a unidade da igreja. A igreja que ela é única, fundada sob o alicerce dos apóstolos, porém tendo a esta igreja a cabeça, a pedra angular, Cristo. Então nós reforçamos nesta festa o nosso vínculo a Roma, a nossa igreja sendo apostólica, católica, romana. Isso é o primeiro ponto. Porém, quando nós celebramos uma festa assim, nós não podemos deixar de esquecer de pensar na igreja sobre dois pontos. O primeiro deles é a igreja enquanto templo, enquanto tijolo, construída aí, né, sobre o trabalho de operários comuns, né, que gera aí um lugar para ser celebrado a casa de Deus. Então, quando nós pensamos na igreja por este aspecto, a primeira coisa que nós devemos pensar é no respeito. O que é a igreja, né, além da casa de Deus? É o lugar da reunião. Antigamente, na época de Jesus, eram as sinagogas, né, que Jesus mesmo ia. E um detalhe importante, por mais que Jesus pregasse nas sinagogas, por mais que Jesus afrontasse os fariseus na época, ele nunca, absolutamente nunca, desrespeitou nada ali. Ele nunca achou motivo para brigar, para fazer absolutamente nada. Então já mostra para a gente que a casa de Deus, a igreja, é um lugar sagrado. Por ser sagrado, então nós devemos de ter todo o respeito. É bonito este evangelho, que Jesus sobe para a Páscoa. Jesus também ia celebrar a Páscoa, como nós celebramos todos os domingos. Todo domingo a igreja celebra a Páscoa do Senhor. E lá ele encontra esse verdadeiro mercado. Veja bem, meus irmãos, quando se fala de mercado, nós não estamos dizendo no sentido assim, por exemplo, a igreja faz uma ação, pede o dízimo, a igreja faz aí um sorteio. Não é isso. O mercado que muitas vezes a gente hoje usa para manter a igreja, né, para manter velas acesas, manter o incenso, as hóstias, a luz acesa e por aí vai, é uma coisa. Nesse tempo aqui, as pessoas faziam do templo um lugar, né, de verdadeiro espetáculo. Inclusive, o templo não tinha respeito nenhum. Estavam vendendo, estavam ali. Não fazia diferença entre eu estar dentro da igreja ou estar no mercado. Então, por aí, essa prática tem que ser totalmente abolida. Tanto que a gente vê neste evangelho um dos poucos momentos em que Jesus fica bravo. Esse fato de pegar o chicote de cordas e expulsar a todos mostra o quanto Jesus fica bravo na sua dimensão humana. Mas, mesmo assim, ele nunca pecou. E aí os judeus falam, né, que sinal que tu mostras para você agir desse jeito, né? Muitas vezes se tornou cômodo para as pessoas isso, se reunir nas igrejas para fazer mercados. E não somente as vendas, né? Aqui se coloca essas questões
de vendas mais diretas, mas também conversar, fazer fofoca, estar na igreja sem respeitar o lugar santo que ela representa e por aí vai. Que sinal? Olha, destrói o templo, eu vou levantar ele 3 dias depois. Jesus, claro, fala do seu templo, do seu corpo, porque o templo verdadeiro para nós, é claro que é importante nós termos o templo físico para as reuniões e tudo mais, mas a verdadeira igreja é o corpo místico de Cristo. Tanto que esses homens não entendem, falando aqui de 46 anos necessários para a construção do templo, já que o próprio templo de Jerusalém, que foi aquele primeiro construído por Salomão, foi destruído durante o exílio, depois ele foi reconstruído, depois ele foi destruído de novo, e por aí vai. Tanto é que hoje ainda existe esse templo de Jerusalém. Está lá, em Jerusalém mesmo, e só tem uma parede lá, que a gente conhece como o Muro das Lamentações. Aquela parede que os judeus vão lá rezar, e muitas vezes as pessoas, até os católicos vão, é a parede desse templo. A pedra, ela pode cair, mas a vontade de Deus não cai. Jesus mostra isso com a sua ressurreição. Mesmo tentando destruir o corpo de Cristo, que é o corpo sagrado, na ressurreição dos mortos, é que Jesus mostra verdadeiramente o poder que a igreja tem, uma igreja que triunfa. Olha lá na primeira leitura do profeta Ezequiel. Quando Ezequiel escreve essa leitura, meus irmãos, quando ele tem essa visão, ele fala muito do chamado Mar Morto. O Mar Morto, que existe também ainda hoje, ele é chamado assim porque, quimicamente falando, ele está cheio de sal. E por ser uma água muito salgada, nenhuma vida lhe prospera. Mas essa água que está ali, que esgota, que sai de todo esse templo, purifica essas águas. O que significa isso, meus irmãos? Olha que coisa bonita. É a segunda dimensão da igreja, a igreja corpo místico de Cristo. Ezequiel tem uma visão bonita te mostrando que de todos os lados do templo, seja da onde a gente olha, brota uma água de vida eterna. Que água é essa? A água do batismo. Se você lembrar, quando Jesus morre na cruz, o soldado fere o lado dele e sai sangue e água. O sangue que é a Eucaristia é a água que nos lava, a água do batismo. Essa água purifica, então nos faz sermos filhos de Deus. Ai, que visão maravilhosa que Ezequiel tem. Se nós olharmos bem mesmo para o que esse homem fala nessa leitura, nós vamos ver aqui que vai ser brotada a vida. Quantos irmãos que renascem do batismo na igreja, e quando eles nascem para a comunidade com o batismo, eles devem de ser acolhidos. Jamais a igreja perece, jamais a igreja ela acaba por se perder. Ela pode enfrentar dificuldades? Pode, seja no lado físico, seja no lado espiritual, não importa. Nunca ela vai se destruir, porque a sua pedra principal é o Cristo. Essa água viva, esse manancial que cura de todos os males. São Paulo também coloca isso, mas ele vai muito mais além. Ele vai olhar para um outro lado também. Olha quanta coisa essa festa nos ensina. São Paulo ele traz para a gente que o corpo de Cristo também somos nós. E isso é perigoso. Perigoso eu digo porque nós que, se não assumirmos a nossa cristandade, se nós não assumirmos a nossa missão, o nosso corpo anda capenga. Mesmo sendo liderado por Cristo que é a cabeça, nós temos que ter esse sustentáculo. Por isso que Paulo começa falando que o alicerce da nossa igreja é Cristo. O alicerce onde muitos vão construir em cima. Significa, a partir de Cristo, todos nós vamos construir a nossa história como novos cristãos. E nós que vamos edificar uma igreja que vai prosperar, uma igreja que é santa.
E você, meu irmão, é santuário, seu corpo é santuário do Espírito Santo. E tanto é que esse corpo é santuário do Espírito Santo, que, como a gente sempre diz, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá no momento da vida, Deus sopra, sopra nas nossas narinas o Espírito. Por isso nós devemos também tomar posse disso, uma vez que Deus é de Deus que pertencem os nossos corpos. Se isso então nós temos em vida, por que muitas vezes nós queremos destruir esse corpo? Porque muitas vezes nós maltratamos esse templo, que é o nosso corpo, e aí matamos o nosso corpo, matamos a igreja, matamos a todos. Não, Jesus é vida, a igreja é vida, e eu quero convidar você hoje a isso. Gostaria de terminar este momento com essa linda frase colocada no Evangelho de hoje: o zelo por tua casa me consumirá. Significa não só ter um respeito na igreja mesmo, igreja templo, mas também com você mesmo. Vamos pedir, então, com esta festa, vamos pedir primeiramente pelo nosso Papa, né, que é a nossa cabeça espiritual no sentido de fé, além de Cristo, claro, né? Mas o Papa hoje nós pedimos por ele. Vamos pedir também pela nossa igreja, para que continue dando fruto de vida. Vamos pedir para que nós nos convertamos, para tratarmos melhor os nossos corpos, também termos mais respeito dentro da igreja, saber se portar. A igreja não é lugar de qualquer um, a igreja é lugar de pessoas que precisam de Deus, e nós, quanto que nós precisamos. Vamos rezar? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai Santo, vós que sois o Deus próximo de nós, ouvi os rogos que vos dirigimos, dizendo: por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
Fazei da Igreja vosso templo, de onde vós derramais vida, solidariedade sobre a humanidade. Rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Dai ao Papa, a partir de sua basílica, confirmar em nós, seus irmãos e irmãs, na fé, no seguimento de vosso Filho. Rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fazei das comunidades cristãs vossas casas pela solidariedade, que vivem na compaixão dos mais abandonados. Rezemos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Pai Santo, habitai em nós aqui na terra, para que a partir de um dia habitarmos em vós eternamente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Senhor, quem morará em vossa casa? E em vosso monte santo habitará. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A vida dos justos está nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem morrer, mas eles estão em paz. Aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e concedei-nos receber nesta igreja os frutos dos sacramentos e das preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós quisestes habitar esta casa de oração para nos tornarmos, pelo auxílio contínuo da vossa graça, o templo vivo do Espírito Santo. Dando-lhe vida sem cessar, santificais a Igreja, esposa de Cristo e mãe exultante de muitos filhos, simbolizada pelos templos visíveis. E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista, Santa Luzia, São Sebastião, São Pedro e São Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos.
O passarinho encontrou agasalho para seus pequeninos. O teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Como é boa a tua casa, como é bom morar contigo. Por ti suspira minha alma, meu coração, ó Deus vivo. O passarinho encontrou agasalho para seus pequeninos. O teu altar, ó Senhor, é abrigo para os teus peregrinos. Como pedras vivas, formai um templo espiritual, um sacerdócio santo. Oremos. Ó Deus, que nos destes a Igreja neste mundo como imagem da Jerusalém celeste, concedei que por esta comunhão sejamos templos da vossa graça e habitemos um dia em vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus, o Senhor do céu e da terra, reunindo-vos hoje para a dedicação de sua casa, nos cubra com as bênçãos do céu. Amém. Reunindo em Cristo os filhos dispersos, faça de vós seus templos e moradas do Espírito Santo. Amém. E assim, plenamente purificados, possais ser habitação de Deus e herdar com todos os santos a felicidade eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.